Pessoal, bom dia, mais uma vez aqui com vocês, né? Bom estar com vocês novamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Aedes, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre o Aedes e a gente vai falar em dois momentos, tá? A gente vai ter a parte 1 e a parte 2. A gente vai falar um pouco da evolução do Aedes, né, a parte histórica também, e eu dividi em duas partes. A primeira parte a gente vai falar mais sobre o Aedes mesmo, na segunda parte a gente vai falar um pouco mais da história, né, como que surgiu em todas essas questões. Então, o combate, né, ao Aedes aegypti no Brasil foi institucionalizado de forma sistematizada a partir do século XIX, quando diversas epidemias de febre amarela urbana ocorriam no país, levando à morte de milhares de pessoas. Então, desde a criação, né, do Serviço Nacional de Febre Amarela, em 1946, diversos manuais e guias foram produzidos com instruções para o controle do vetor. Então, a última edição foi feita em 1986, né, já pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, que é a antiga SUCAM, né, que sucedeu ao Departamento Nacional de Endemias Rurais, né, que, por sua vez, incorporou a SNFA em 1956. Então, durante a década, né, trabalhou-se na perspectiva da erradicação do Aedes aegypti, tendo-se conseguido êxito por duas vezes. Entretanto, falhas na manutenção possibilitaram a ampla dispersão do vetor. Então, a situação epidemiológica levou o governo brasileiro a aprovar a PEA, né, elaborada por técnicos brasileiros com a colaboração da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o que seria a PEA, né? É o Plano de Erradicação do Aedes aegypti, né, que nasceu em 1996, com a data prevista para início de execução em março de 97. Então, ela veio através do decreto, né, 1934, de 18 de 6 de 96. Então, criou a Comissão Executiva Nacional e a Portaria Ministerial, né, número 1298, de 27 de 6 de 96. Então, criou a Secretaria Executiva do Plano, vinculado ao gabinete do Ministério da Saúde. Então, o PEA, né, ele incorporou novas práticas e conceitos da erradicação e também princípios do SUS, com a descentralização das políticas e das ações de controle do vetor para os estados e municípios, alterando o modelo atual vigente, né, de gestão centralizada e verticalizada, né, de prestação de serviços segmentada por procedimentos e equipes específicas para cada doença. Então, a gente vai vendo com a evolução que foi se descentralizando. Até então, o governo federal ele detinha total poder e o estado e o município só eram meros coadjuvantes. Hoje não. Hoje a gente observa que tanto o estado quanto o município eles têm as obrigatoriedades dentro de todo o regimento, não somente das questões do Aedes, mas do SUS por completo. Então, começou a se perceber que precisava de mais mão de obras. Então, o governo federal, percebendo isso, colocou isso em ação, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da biologia dos vetores, né? Então, a gente vai começar falando sobre o Aedes aegypti, depois a gente vai estar falando de outros que também causam a sua ajuda na disseminação das patologias que a gente está vivendo aí hoje, né? Como a dengue, né? A febre amarela, a chikungunya, a zika. Então a gente vê que tem outras patologias, né? Malária, entre outros, que a gente vai ter esse conhecimento também, né? O Aedes, por conta de estar no seu auge, no seu ressurgimento, né? Porque até então ele foi erradicado há um certo tempo na questão da febre amarela, até depois a gente pode estar falando sobre isso novamente. Na aula anterior a gente falou justamente sobre a febre amarela, a gente falou muito bem sobre essa história da erradicação no certo período, mas depois a gente viu que novamente a gente acaba
tendo uma recorrência dessa patologia. Então, o Aedes aegypti, né, também o Aedes albopictus, né, pertence ao ramo artrópoda, né, pés articulados, classe hexapoda, né, três pares de patas, ordem Diptera, um par de asas anterior funcional e um par posterior transformando em halteres. Então, família Culicidae, gênero Aedes. Então, são dois do que a gente mais visualiza hoje. Então, o Aedes aegypti é uma espécie tropical e subtropical encontrada em todo o mundo, entre as latitudes 35 norte e 35 sul, embora a espécie tenha sido identificada até na latitude 45 norte. Estes têm sido achados esporádicos apenas durante a estação quente, não sobrevivendo ao inverno. Então, são situações que a gente pode observar de adaptações temporárias do Aedes numa região mais fria. Então, a distribuição do Aedes aegypti também é limitada pela altitude, embora não seja usualmente encontrado acima de 1.000 metros. Já foram referidos sua presença a 2.200 metros acima do nível do mar na Índia e na Colômbia, né, pela OPAS e pela OMS. Então, a gente percebe que o mosquito ele se adapta a vários meios, né? Então, a gente consegue visualizar que em locais que até então não se foi visto, já começou a ser referido novamente. Então, por sua estreita associação com o homem, o Aedes aegypti é essencialmente mosquito urbano, encontrado em maior abundância, né, em cidades, vilas e povoados. Entretanto, no Brasil, no México e Colômbia, já foi localizado em zonas rurais, provavelmente transportados, né, de áreas urbanas em vasos domésticos, onde se encontravam ovos e larvas. Então, a gente consegue ver que com as migrações de materiais, né, tanto da cidade para a área urbana, né, a gente vê que as pessoas conseguem levar também para lá e conseguem trazer outros também, né, tendo essas migrações cidade e urbana, rural, né, urbano e rural. Então, os mosquitos se desenvolvem através de metamorfose completa e o ciclo de vida do Aedes aegypti compreende 4 fases. Então, a gente vai ter a fase do ovo, a fase da larva, que dentro da larva a gente vai ter 4 estágios larvários, a pupa e ele propriamente dito adulto. Então, a gente vai começar a definir todas essas 4 partes, né, que a gente vai ver e entender como que ele se desenvolve, como que é a evolução do Aedes, desde o ovo até a sua formação, né, do mosquito. Então, o ovo do Aedes aegypti medem aproximadamente 1 milímetro, né, de comprimento e contorno alongado e fusiforme. Então, são depositados pela fêmea individualmente nas paredes internas dos depósitos que servem como criadouros próximo à superfície da água. No momento de postura, os ovos são brancos, mas rapidamente adquirem uma cor negra brilhante. Muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento de como que a fêmea deposita os ovos. Eles acham que ela deposita dentro da água. Não, ela deposita próximo à superfície da água. Por exemplo, quando acontece começa a chover, essa água sobe e aí sim eles vão se eclodindo. Então, aqui uma fotinha para vocês verem como que é uma foto do ovo, né, do mosquito, para vocês verem que ele já está naquela fase que já está bem mais escura, né? Ele começa branco e vai escurecendo. Então, a fecundação se dá durante a postura e o desenvolvimento do embrião, se completa em 48 horas em condições favoráveis de umidade e temperatura. Uma vez completado o desenvolvimento embrionário, os ovos são capazes de resistir a longos períodos de dessecação, que podem prolongar-se por mais de 1 ano. Então, já foi observado a eclosão de ovos com até 450 dias,
quando colocados em contato com a água. Isso aqui é um dado muito importante que muitas vezes a gente não tem o conhecimento, porque eles acham que passou o período de chuva, a gente não precisa mais se preocupar com todo esse processo. E aí a gente vê que não é bem assim. Então a fêmea pode colocar o ovo e ele ficar ali um ano, né, e esperar a próxima chuva para poder tá eclodindo. Então é muito importante, mesmo no período de seca, a gente está observando, né, esses ovos, larvas e tudo mais que tiverem lá, para a gente poder estar erradicando mesmo o mosquito. Então, a capacidade de resistência dos ovos do Aedes aegypti à dessecação é um sério obstáculo para a sua erradicação. Então, essa condição permite que os ovos sejam transportados a grandes distâncias em recipientes secos, tornando-se assim o principal meio de dispersão do inseto, né? A dispersão passiva. É igual eu falei para vocês, pode acontecer da pessoa levar, por exemplo, vai mudar, né? Ele não está morando mais num lugar, mudou para uma outra cidade ou para um outro bairro, e ele vai pegar todos os objetos dele, levar para onde ele está indo. Então ele está levando esse ovo, né? E quando lá chover, ele vai estar eclodindo. Então, muito importante, e a gente orientar as pessoas quanto a isso, que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, aqui a gente vai ter já a segunda parte, que é a larva, né? Como o Aedes aegypti é um inseto holometabólico, né? A fase larvária e o período de alimentação e crescimento. Então, as larvas passam a maior parte do tempo alimentando-se principalmente de material orgânico acumulado nas paredes e no fundo dos depósitos. Então, aqui uma fotinha de uma larva, só para vocês terem o conhecimento, né? E poder futuramente visualizá-los quando estiverem em algum lugar que possa ter uma larva. Então, vocês conseguem identificar. Então, as larvas elas possuem 4 estágios, né, evolutivos. A duração da fase larvária depende da temperatura, disponibilidade de alimento e densidade das larvas no criador. Em condições ótimas, o período entre a eclosão e a pupação pode não exceder os 5 dias. Então, ele vai estar variando esses 5 dias aí. Contudo, em baixa temperatura e escassez de alimento, o 4º estágio larvário pode prolongar-se por várias semanas antes de sua transformação em pupa. Então, a larva do Aedes aegypti é composta de cabeça, tórax e abdômen, né? Como eu mostrei para vocês naquela fotinha lá, dá para a gente visualizar. O abdômen é dividido em 8 segmentos. O segmento posterior e anal do abdômen tem 4 brânquias lobulados para regulação osmótica e um sifão ou tubo de ar para a respiração na superfície da água. Então, o sifão é curto, grosso e mais escuro que o corpo. Para respirar, a larva vem à superfície, onde fica em posição quase vertical. Movimenta-se em forma de serpente, né, fazendo um S em seu deslocamento. É sensível ao movimento brusco na água e sobre feixe de luz, deslocando-se com rapidez, buscando refúgio no fundo do recipiente, né? Ele tem fotofobia. Então, é um dos fatores que a gente sempre tem que estar atento a isso. Colocou uma luzinha em um determinado lugar, já viu ela se locomovendo para o fundo, é um indicativo, né, que seja uma larva do mosquito. Então, na pesquisa, é preciso que se destampe, né, com cuidado o depósito e, ao incidir o jato de luz, percorrer rapidamente o nível de água junto às paredes do depósito. Então, com a luz, as larvas se deslocam para o fundo, tendo em vista a maior vulnerabilidade nessa fase. As ações da PEA devem preferencialmente atuar na fase larvária. Então, a gente consegue observar. Então, tá escuro, eles vão ficar na parte de cima. Mas quando a gente incende a luz, né, ali na parte superior, a gente vai observar. Por isso que quando a gente observa o pessoal fazendo demonstrações, eles sempre colocam a luz no fundo, justamente para não deixar ele descer, e sim para ele continuar lá em cima.
E aí a gente vem à terceira parte, que é a pupa, né? As pupas não se alimentam e é nesta fase que ocorre a metamorfose do estágio larval para o adulto. Então, quando inativas, se mantém na superfície da água flutuando, o que facilita a emergência do inseto adulto. Então, o estado pulpal dura geralmente de 2 dias a 3 dias. Então, a pulpa é dividida em cefalotórax e abdômen. A cabeça e o tórax são unidos, constituindo a porção chamada cefalotórax, o que dá à pulpa vista de lado a aparência de uma vírgula. A pulpa tem um par de tubos respiratórios ou trombetas que igura através três, tinha uma figura que eu vou passar para vocês ali, que ela atravessa a água e permite a respiração. Era a figura 3 que eu ia colocar ali, que é essa. Ele tem como se fosse uma vírgulazinha, né? Ele tem um formato de uma vírgulazinha que a gente consegue visualizá-lo, né, na hora que a gente estiver colocando ele, visualizando ele quando a gente estiver fazendo uma coleta ou estiver observando em algum local que ele esteja lá. Então ele tem esse formato aí. Tem alguns falam que parece um formato de camarão, né? Que parece um camarãozinho também. E aí a gente vai para a quarta fase, que é o adulto. Então o adulto, né, do Aedes aegypti representa a fase reprodutora do inseto. Então, como ocorre com grande parte dos insetos alados, o adulto representa importante fase de dispersão. Entretanto, o Aedes aegypti é provável que haja mais transporte passivo de ovos e larvas em recipiente do que dispersação ativa pelo inseto adulto. Então, o Aedes aegypti é escuro, com faixas brancas nas bases dos segmentos tarsais e um desenho em forma de lira no mesônoto. Nos espécimes mais velhos, o desenho da lira pode desaparecer, mas os 2 tufos de escamas branco-prateadas no clipédio, escamas claras no tarso e palpos, permitem a identificação da espécie. O macho se distingue essencialmente da fêmea por possuir antenas plumosas e palpos mais longos. Então, logo após emergir do estágio de pupa, o inseto adulto ele procura pousar sobre as paredes do recipiente, assim permanecendo durante várias horas, o que permite o endurecimento do exoesqueleto das asas e no caso dos machos, a rotação da genitália em 180 graus. Então, dentro de 24 horas após emergirem, podem acasalar, o que vale para ambos os sexos. O acasalamento geralmente se dá durante o voo, mas ocasionalmente pode se dar sobre uma superfície vertical ou horizontal. Uma única inseminação é suficiente para fecundar todos os ovos que a fêmea venha a produzir durante sua vida. Então, as fêmeas, se alimentam mais frequentemente de sangue, servindo como fonte de repasto a maior parte dos animais vertebrados, mas mostram marcada prediletação pelo homem. A gente observa que as fêmeas elas sugam o sangue humano, então é nesse momento em que ela vai estar contaminando o homem. O macho ele já não se alimenta do sangue. Então, o repasto sanguíneo das fêmeas fornece proteína para o desenvolvimento dos ovos, ocorre quase sempre durante o dia, nas primeiras horas da manhã e ao anoitecer. O macho alimenta-se de carboidratos extraídos dos vegetais e as fêmeas também se alimentam de seiva de plantas. Em geral, a fêmea faz uma postura após cada repasto sanguíneo. O intervalo entre a alimentação sanguínea e postura é, em regra, de 3 dias em condições de temperaturas satisfatórias. Então, com frequência, a fêmea se alimenta mais de uma vez entre 2 sucessivas posturas, em especial quando perturbada antes de totalmente engurgitada, cheia de sangue.
Então, esse fato resulta na variação de hospedeiros com disseminação do vírus a vários deles. Então, a oviposição se dá mais frequentemente no fim da tarde. Então, a fêmea grávida, né, é atraída por recipientes escuros ou sobreados, com superfícies ásperas nas quais depositam os ovos. Prefere água limpa e cristalina ao invés de água suja ou poluída por matéria orgânica. A fêmea distribui cada postura em vários recipientes. Não quer dizer que quando a gente tem somente água limpa, ela não vai depositar seus ovos. Já tem estudos aí demonstrando que ela já coloca, ela só tem a preferência, né, por água limpa, mas não quer dizer que se ela não encontrar água limpa, ela pode colocar em outra água mesmo. Então, é pequena a capacidade de dispersão do Aedes aegypti pelo voo, quando comparada com a de outras espécies. Então, não é raro que a fêmea passe toda a sua vida nas proximidades do local de onde eclodiu, desde que haja hospedeiros. Poucas vezes a dispersão pelo voo excede os 100 metros. Por isso que quando a gente fala que a gente tem focos, né, em cima de dados como esse que a gente vai observar. A fêmea ela vai ficar naquela proximidade da onde ela, né, eclodiu e nasceu ali, e acaba que ela, como vai ter, né, um hospedeiro, então vai ter um ser humano, então ela vai necessidade de estar pegando o sangue desse homem, ele vai estar contaminando todo mundo naquela região. Então, por isso que é importante, quando a gente descobre que tem alguém, né, por exemplo, com suspeita de dengue, né, que foi confirmado e tudo mais, né, a dengue, a gente ir fazer uma vistoria naquele local da casa desse indivíduo, porque o foco está ali por perto. Então, é importante a gente estar observando isso, porque senão todo mundo que está naquela região vai ser contaminado também. Entretanto, já foi demonstrado que uma fêmea grávida pode voar até 3 km em busca de local adequado para a oviposição, quando não há recipientes apropriados nas proximidades. A dispersão do Aedes aegypti a grandes distâncias se dá geralmente como resultado do transporte de ovos e larvas em recipiente, né? Como a gente já falou, pode estar carregando esses ovos e as larvas para algum lugar. Então, quando não estão em acasalamento, procurando fontes de alimentos ou em dispersão, os mosquitos buscam locais escuros e quietos para repousar. A domesticidade do Aedes aegypti é ressaltada pelo fato de que ambos os sexos são encontrados em proporções semelhantes dentro das casas, né? Endofilia. Então, o Aedes, né, quando em repouso, é encontrado nas habitações, nos quartos de dormir, nos banheiros, na cozinha e só ocasionalmente no peridomicílio. Então, a superfície preferidas para o repouso são as paredes, mobília, peças de roupas penduradas e mosquiteiros. Então, a gente tem que estar sempre atento. Por isso que é importante, quando a gente está em casa, a gente abrir a casa, observar para ventilar, né, entrar luminosidade na casa, para que a gente consiga ver esses mosquitos. E aí a gente pôr para fora, matar, né, que conseguir fazer com eles. Então, quando o Aedes aegypti está infectado pelo vírus da dengue ou febre amarela, pode haver transmissão transovariana destes, de maneira que em variável percentual as fêmeas filhas de uma espécie portadora nascem já infectadas. Então, a gente já viu em vários estudos demonstrando, né, essa passagem de mãe para filha, né? Então, acontece mesmo das fêmeas já nascerem infectadas, né? Então elas não precisam de se infectar para depois sair contaminando. Então elas já nascem e quando elas forem lá sugar o sangue da pessoa, ele já está transmitindo, né, a dengue ou a febre amarela. Então ele vai estar passando. Então os adultos do Aedes aegypti podem permanecer vivos em laboratórios durante meses, mas na natureza vive em média de 30 a 35 dias. Com uma mortalidade diária de 10%, a metade dos mosquitos morre durante a primeira semana de vida
e 95% durante o primeiro mês. Então, a vida vai estar variando aí em uma média de 30 dias. Então, aqui uma fotinha para a gente estar vendo, né, o Aedes, né, que a gente acha na literatura, toda a sua estrutura, como a gente já falou anteriormente, né, as asas, as pernas e toda a sua estrutura. Então, os transmissores silvestres. Então, os mosquitos que transmitem a febre amarela silvestre pertencem aos gêneros Hemagogos, né? Os Hemagogos Jantinomes e o Hemagogos leucoceleanos, o Hemagogos capricorni, o Hemagogos spegazini e sabeptes, né? Que são os silvestres. Então, alguns Aedes silvestres, né, o Aedes scapularis e o Aedes fluviatilis e outros que em laboratório têm demonstrado capacidade de transmissão, não foram, contudo, encontrados naturalmente infectados. Os hemagogos são mosquitos com hábitos silváticos, seu foco são encontrados quase sempre em cavidades de árvores no meio ambiente silvestre. O Aedes albopictus, né, em fim de maio de 86, ocorreu o primeiro achado de Aedes albopictus no Brasil, em foco localizado na Universidade Rural do Rio de Janeiro, no município de Itaguaí. Logo a seguir, novos focos foram reportados na Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, e nas proximidades das cidades de Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo. O Aedes albopictus é uma espécie que se adapta ao domicílio e tem como criadouros recipientes de uso doméstico, como jarros, tambores, pneus e tanques. Além disso, está presente no meio rural, em árvores ocas, né, que são na imbricação de folhas e em orifícios de bambus. Então, essa amplitude de distribuição e capacidade de adaptação a diferentes ambientes e situações determina dificuldades para a erradicação através da mesma metodologia seguida pelo Aedes aegypti. Então, além de sua maior valência ecológica, tem como fonte alimentar tanto o sangue humano como de outros mamíferos e até as aves. As demais disso, e mais resistente ao frio que o Aedes aegypti. Então, é necessário que se promovam levantamentos regulares para a detecção de sua presença ou aprofundamento de estudos sobre habitats naturais e artificiais. Recomenda-se ainda o desenvolvimento de estudos para a avaliação da capacidade de dispersão da espécie, incluindo a competitividade com outros vetores, propagação passiva, capacidade vetorial e de sua participação na transmissão. Então aqui a gente vai falar também de outras espécies. O Aedes scapularis, ele é colorido, geralmente escuro, é característica a existência de mancha creme na cabeça e dorso, não tem anéis brancos nas patas. Pica de preferência à tarde, pessoas que estão próximas às habitações, como nas varandas. Então, raramente é encontrado em repouso dentro de casa, uma vez que, logo após a alimentação, volta aos seus esconderijos habituais no meio da vegetação. Faz posturas em poças e alagados ou em outros locais onde haja vegetação e água acumulada de chuvas recentes. O Aedes quase que não vai sair. Taeniorhynchus, ele é colorido, caracteriza-se por anel branco na probóscide
proposta e por anéis também brancos nas patas. É mosquito, né? É o mosquito que no interior das habitações mais se parece com o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Seus habitats alimentares se assemelham ao do Aedes scapularis, invadindo as casas com mais frequência, faz postura em águas salobras e seu voo podem ultrapassar 50 km. O Aedes fluviatilis, né, ele é colorido, pardo escuro, caracteriza-se por manchas dourada, clara na parte superior da cabeça. Então, patas com anéis brancos. É raramente encontrado dentro das casas. Os locais preferenciais para a desova são as cavidades de pedras e as margens dos rios. Mais recentemente tem sido encontrado ovipondo na parte externa de casas, no mesmo depósito em que se encontra o Aedes aegypti, caixa d'água, tanques, barris, tonéis e pneus. Então, o Culex quinquefasciatus é o mosquito doméstico mais comumente encontrado. É de cor parda, quase uniforme, não apresentando qualquer característica importante de relevo. Pica ao escurecer e suas atividades se prolongam por toda a noite. A fêmea faz a postura, né, de uma vez só, os ovos têm um formato de jangada. Desova de preferência em criadouros com água parada e poluída com matérias orgânicas, então fossas, valas e outros, podendo desovar eventualmente em depósitos de água limpa. Ele que é o principal transmissor da filariose bancrofitiana. O Anopheles, né, também chamado mosquito prego, porque pousa perpendicularmente à parede. As asas têm manchas características. Todas as espécies do subgênero Nisorichus têm anéis brancos na pata. Então, a espécie do gênero Célia, ao qual pertencem os Anopheles gambiae, vistas a olho nu, tem coloração uniforme nas patas. Desova preferencialmente em criadouros naturais, com água limpa e sombreado. Então, nas lagoas, brejos, córregos, remansos de rios e igarapés. Os mosquitos do gênero Aenófilis são os transmissores da malária. Então, pessoal, o que eu tinha para passar nessa primeira parte para vocês é isso. Fiquem à vontade aí para fazer as perguntas que a gente vai respondendo e depois a gente vai entrar na segunda parte. Bom, pessoal, estamos aqui de volta na segunda parte, né? E a gente vai estar dando continuidade nessa parte do Aedes. E aí a gente vai estar falando novamente de outras partes, né, para a gente entender. E agora a gente vai começar falando um pouco sobre a história do Aedes, né? Muitas vezes a gente não tem o conhecimento histórico e isso nos auxilia até a trabalhar com a Aedes, não somente o Aedes, mas como os outros transmissores, né? E é importante a gente saber um pouco da história, até para a gente entender um pouco da epidemiologia, que muitas vezes a gente fica um pouco perdido, né? A gente às vezes não consegue ter essa epidemiologia com tanto conhecimento. Então, eu vou tentar passar um pouco para vocês, para a gente ir adiantando. Bom, a história, né, da presença do Aedes no Brasil, ele já vem de um bom tempo. Então, o Aedes aegypti é um transmissor da dengue, da febre amarela urbana e provavelmente ele era originário da África tropical, tendo sido introduzido nas Américas durante a colonização. Então, atualmente encontra-se amplamente disseminado nas Américas, Austrália, Ásia e a África. Então, conhecido no Brasil desde o século XVII, sua trajetória é descrita a seguir com referências aos marcos históricos mais relevantes. Então,
Em 1685, primeira epidemia de febre amarela no Brasil foi em Recife. Em 1686, presença de Aedes aegypti na Bahia, causando epidemia de febre amarela de mais de 25 mil doentes e 900 óbitos. E aí a gente vai passando a história, a gente vai vendo. Em 1691, primeira campanha sanitária posta em prática oficialmente no Brasil, né, em Recife. Em 1849, a febre amarela reaparece em Salvador, causando 2.800 mortes. Neste mesmo ano, o Aedes aegypti instala-se no Rio de Janeiro, provocando a primeira epidemia da doença naquele estado, que acomete mais de 9.600 pessoas e com registro de 4.160 óbitos. Em 1850 a 1899, o Aedes aegypti propaga-se pelo país, seguindo os caminhos da navegação marítima, o que leva à ocorrência de epidemias de doenças em quase todas as províncias do Império, desde do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Em 1881, comprovação pelo médico cubano Carlos Finlay que o Extemagomia fasciata ou o Aedes aegypti é o transmissor da febre amarela. Em 1898, Adolf Lutz observa casos de febre amarela silvestre no interior do estado de São Paulo, na ausência de larvas ou adultos da extemagomia, fato na ocasião não convenientemente considerado. Em 1899, Emílio Ribas informa sobre a epidemia no interior de São Paulo, em plena Mata Virgem, quando, na abertura do núcleo colonial Campos Sales, sem a presença do Extemagomia, também não foi dada importância a esse acontecimento. Em 1901, com base na teoria de Finlay, Emílio Ribas inicia na cidade de Sorocaba, em São Paulo, a primeira campanha contra a febre amarela, adotando medidas específicas contra o Aedes aegypti. Em 1903, Oswaldo Cruz é nomeado diretor-geral de saúde pública e inicia a luta contra a doença que considerava uma vergonha nacional, criando o serviço de profilaxia da febre amarela. Em 1909, eliminada a febre amarela da capital federal, no caso Rio de Janeiro. Em 1919, surtos de febre amarela em 6 estados do Nordeste, instala-se o serviço anti-amarílico no Recife. Em 1920, diagnosticado o primeiro caso de febre amarela silvestre no Brasil, no sítio Mulungu, município de Bom Conselho do Papacaça, em Pernambuco, a febre amarela deixa de ser considerada doença de cidade. Em 1928 a 1929, nova epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, com a confirmação de 738 casos, leva o professor Clementino Fraga a organizar novas campanhas contra a febre amarela, cuja base era o combate ao mosquito na sua fase aquática. Em 1931, o governo brasileiro assina convênio com a Fundação Rockefeller. O serviço de febre amarela é estendido a todo o território brasileiro. O convênio é renovado sucessivamente até 1939, técnica adotada de combate às larvas do Aedes aegypti mediante a utilização de petróleo. Em 1932, a primeira epidemia de febre amarela silvestre conhecida foi no Vale do Canaã, no Espírito Santo. Em 1938, é demonstrado que o mosquito silvestre Haemococcus capricornii e o Haemococcus leucocelaenus podem ser transmissores naturais da febre amarela. Mais tarde, comprova-se que o Haemococcus spegazzini e Aedes scapularis e o Aedes fluviatis e os Sabetes chloroperos são também transmissores silvestres. Em 1940, é proposta a erradicação do Aedes aegypti
como resultado do sucesso alcançado pelo Brasil na erradicação do Anopheles gambiae, transmissores da malária que vinha da África, havia infestado grande parte do nordeste do país. Então, em 1947, adotado o emprego de clorodifenil tricloroetano, a DDT, no combate de Aedes aegypti. Então, em 1955, eliminado o último foco de Aedes aegypti no Brasil. Então, aqui a gente termina um ciclo dele. A 15ª Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada em Porto Rico, declara a erradicação do território brasileiro ao Aedes aegypti. Então, a gente já conseguiu erradicar uma vez, então a gente consegue novamente, se todo mundo trabalhar, né, com esse intuito. A reintrodução do Aedes aegypti na cidade de Belém, capital do Pará, e em outros 23 municípios do estado em 1967. Em 1969, detectada a presença de Aedes aegypti em São Luís, São José do Ribamar, no Maranhão. Em 1973, eliminado o último foco do Aedes aegypti em Belém do Pará. O vetor é mais uma vez considerado erradicado no território brasileiro. Então, já é a segunda fase que a gente consegue eliminar o Aedes no Brasil. Então, em 1976, nova reintrodução do vetor no Brasil, na cidade de Salvador, capital da Bahia. Então, em 1978 a 84, registrada a presença do vetor em quase todos os estados brasileiros, com exceção da região amazônica e o extremo sul do país. Em 1986, em julho, é encontrado pela primeira vez no Brasil o Aedes albopictus em terreno da Universidade Rural do Estado do Rio de Janeiro, município de Itaguari, novamente. Então, em 1994, dos 27 estados brasileiros, 18 estão infectados pelo Aedes aegypti e 6 pelo Aedes albopictus. Em 1995, em 25 dos 27 estados foram detectados o Aedes aegypti e somente nos estados do Amazonas e Amapá não se encontrou o vetor. Em 1998, foi detectado a presença do Aedes aegypti em todos os estados do Brasil, com 2.942 municípios infectados, com transmissão em 22 estados, e o Aedes albopictus presente em 12 estados. Em 1999, dos 5.507 municípios brasileiros existentes, 3.535 estavam infectados. Destes, 1.946 municípios em 23 estados e o Distrito Federal apresentaram transmissão de dengue. Então, o governo federal tem adotado diversas ações voltadas para a eliminação do mosquito, que resultam na queda expressiva dos casos de dengue. Então, neste ano, até o dia 25 de março, foram notificados 90.281 casos prováveis de dengue em todo o país, uma redução de 90% em relação ao período de 2016, de 947.130. Também houve uma queda expressiva no número de óbitos, queda de 97%, passando de 411 em 2016 para 11 em 2017, até, se eu não me engano, os dados é até fevereiro, tá? Não foi atualizado até agora o mês de maio, se eu não me engano é até fevereiro, quando eu estava olhando lá, né? Então a gente já está vendo que está tendo uma diminuição novamente. E aí, um pouco da história, né, para a gente entender, e agora a gente vai falar um pouco dos tipos de controle, que é muito importante a gente ter os tipos de controle e saber como controlar para a gente erradicar novamente, né? A gente viu pela história que ele já foi erradicado, então a gente pode fazer novamente, isso depende de como a gente vai conduzir esse processo. Então, os tipos de controle. Então, as atividades de controle vetorial são de grande importância e necessária para controlar pragas agrícolas, como também aquelas que transmitem doenças ao homem. Então, existem várias técnicas disponíveis para o uso, tanto na agricultura
quanto em saúde pública para se controlar essas pragas. Então, podemos classificá-las em controle mecânico, manejo ambiental, controle biológico, controle legal, controle químico e controle integrado de vetores. Então, o controle mecânico e manejo ambiental são técnicas muito simples e eficazes, devendo ser o primeiro tipo de controle utilizado no programa de controle da dengue. Então, consistem na utilização de medidas que dificultam ou impeçam o desenvolvimento do ciclo da vida do inseto ou que possam contribuir para diminuir o contato homem-vetor. Um componente importante, mas frequentemente pouco valorizado no controle dos vetores, é o manejo de ambiente, não apenas através daquelas ações integradas à pesquisa de focos, tal como a eliminação e remoção dos criadores no ambiente domiciliar, mas também pela coleta de lixo urbano regular ou através de mutirões de limpeza, o que na prática tem sido feito apenas na vigência de epidemias. Como a gente já falou anteriormente, importante a gente estar no dia a dia observando os focos. Tem um foco, mas a gente está fazendo sempre a limpeza, dos quintais, das nossas casas, os vasos de plantas, verificar se não tem água, limpar as vasilhas dos animais, que sempre tem os maiores focos encontrados. O armazenamento, coleta e disposição final dos repositores sólidos, visando ao êxito no controle vetorial. Compreende 3 aspectos. Então, a redução dos resíduos acompanhado pela sua reciclagem ou reutilização, a coleta dos resíduos e a sua correta disposição final. Então, as atividades de controle mecânico podem ter algum custo inicial, mas com o passar do tempo o investimento realizado torna-se compensatório, uma vez que muitas dessas ações podem ser definitivas. Então, tem um quadrinho que eu vou estar mostrando para vocês, é possível visualizar algumas recomendações do controle mecânico e alternativo conforme o tipo de recipiente. Então, como eu falei para vocês, aqui a gente vai ter um quadrinho que a gente vai estar mostrando para vocês que são algumas medidas que a gente pode estar utilizando, medidas de controle mecânico, e alternativo de conforto do tipo do recipiente. Então, a gente vai observar os recipientes, então a gente vai ter pratos, vasos de plantas, e flores, com terra. A gente vai ter que tem as recomendações que a gente tem que eliminar, os pratos, principalmente os localizados nas áreas externas, furar os pratos, para que a água escorra, embocar os pratos sobre os vasos, adicionar areia nos pratos, eliminar a água acumulada nos pratos depois de regar as plantas e, de preferência, também escovar de 2 a 3 vezes por semana os pratos e as paredes externas dos vasos. Então, os vasos de plantas e flores com água, a gente vai ter que colocar a planta em vasos com terra, lavar e guardar o antigo vaso emborcado ou secar ao abrigo da chuva. Seco, a gente tem que deixar seco, ao abrigo da chuva para que ele não molhe novamente. Trocar a água 2 vezes por semana e, de preferência, escovar a parede interna dos vasos e lavar com água corrente as raízes das plantas. Floreiro, renovar as flores e trocar a água 2 vezes por semana, de preferência, lavar o vaso. As plantas em água para criar raiz, vedar a boca do vaso com algodão, tecido ou papel alumínio, ou trocar a água de 2 vezes por semana, de preferência lavar o vaso. Então, material invisível, latas, garrafas de vidro ou plásticos, potes de iogurte, margarina ou maionese, calçados, brinquedos velhos e etc. Então a gente vai colocar no cesto, ou saco de lixo para coleta rotineira de limpeza pública. Aí o pessoal sempre fala na questão da reciclagem, Então, quando a gente tiver latos,
garrafas de vidros e plástico, a gente sempre coloca em sacos separados, e aí a gente pode estar enviando para reciclagem também, para a gente ter um outro sucesso também, não somente com essas medidas protetivas, mas também com o meio ambiente de uma forma mais ampla. Então aqui a gente vai ter os pneus, né, também da mesma forma, né, a gente vai secar e guardar em local coberto, retirar do imóvel, entregando em pontos de coleta de pneus ou agendando seu recolhimento pela Prefeitura Municipal, furar, né, no mínimo em 6 pontos equidistantes, né, mantendo-os na posição vertical. A gente vê que tem várias prefeituras que já estão fazendo o recolhimento do pneu. Então, observa se quando você for trocar os pneus do seu carro, o próprio local onde você comprou o pneu, se ele não fica com o pneu antigo, muita gente gosta de guardar um pneu, né? Se caso eu precisar futuramente. Então, se você for guardar na sua casa, coloque num lugar onde não tenha contato com a água, né? Tem gente que tem sótão, pode colocar em cima, num quartinho que tem dentro de casa, né? Que tem algumas pessoas que costumam guardar, mas evitem deixar que em contato com água. Garrafas de vidros, né? Retornáveis ou outras, inclusive de plástico, de utilidade para o responsável pelo imóvel. Então, a gente tem que sempre secar e guardar em locais cobertos, emborcados ou tampados. Se ao relento, emborcar, né, ou tampar. Né? O ideal é que não fique na chuva, porque qualquer cantinho às vezes pode ter um furo, né, ao relento, na hora de tampar, e acaba contaminando ali, virando um foco. Então, cacos de vidro, né, nos muros, quebrar os gargalos e fundos de garrafas ou colocar massa de cimento nos locais que acumulem água. Então a gente vê que as pessoas às vezes tentam ter uma segurança, né, e colocam um caco de vidros no seu muro e acabam que pode se tornar também mais um veículo para contaminação. Então, caiaques, canoas, né? O pessoal que tem caiaque e canoa costumam deixar ao relento, né? Então a gente tem que secar e guardar em locais cobertos, ou caso precisem ficar ao relento, guarde-os virado para baixo, para não ter acúmulo de água. Ocos de árvores e cercas de bambu, né? Cortar o bambu na altura do nó, preencher os ocos com massa de cimento, terra ou areia. As caixas d'água, né? Manter sempre tampada ou pelo menos telada, enquanto estiver sendo providenciada a tampa, e de preferência realizar sua limpeza a cada 6 meses, colocando tela também no vertedouro, né? No ladrão. Porque muitas vezes as pessoas têm aquele ladrãozinho, ele põe a tampa, mas aquele escoamento lá de água onde o mosquito vai entrar e vai colocar dentro da caixa d'água. Então, os filtros ou potes de água, manter bem tampados e sempre que não ficarem bem vedados, cobrir com um pano embaixo da tampa, pires ou prato, né? Então, a gente vai estar observando também as calhas, manter sempre limpas, desentupidas e sem pontos de acúmulos de água. Limpezas periódicas, poda de árvores, né? Nivelamento adequado. Nas lajes, manter sempre limpas, né? Com os pontos de saída e água desentupidas e sem depressões que permitem o acúmulo de água. Limpeza periódica, poda de árvore, nivelamento com massas de cimento ou temporariamente com areia. O ralo de esgoto, né, o sifonado, sem uso diário. Então, utilizar o ralo com tampa abre e fecha nas áreas internas, tela ou tampar com algum outro objeto. Ralo de pia, lavatório e tanque sem uso, tampar com tampa apropriada ou telada. Ralos em canaletas de drenagem para água de chuva, subsolo e áreas externas, como caixa para acúmulo de areia. Então a gente tem que telar também. Então, os baldes, bacias sem uso diários,
manter emborcados, de preferência em locais cobertos, secos, ao abrigo da chuva. Os aquários, né, manter tampados ou telados e utilizar peixes larvófagos, né, beta ou guarô, que eles também ajudam a combater, porque quando o mosquito vier colocar os ovos, ele vai estar se alimentando das larvas, né? Então, bebedouros, né? A gente também tem que a gente tem que reduzir o número de bebedouros, trocar a água 2 vezes por semana, de preferência escovar o bebedouro, né, quando de tamanho pequeno, colocar peixes larvófagos ou larvas e trocar a água 2 vezes por semana quando o bebedouro for de tamanho grande ou fixo. Bandejas, né, de geladeiras, de aparelhos de ar-condicionado. A gente observa muito que hoje as geladeiras mais modernas, elas já estão vindo já vêm tampadas, né? Mas aquelas geladeiras mais antigas, elas ainda têm aquele espaçozinho para que a água caia, né? E ali se tornar um criador. E os aparelhos de ar-condicionados também. Então, sempre colocar uma mangueira para que essa água escorra para um outro local, né? Que tenha um destino mais correto. Então, lavar a bandeja da geladeira 2 vezes por semana e colocar a mangueira ou furar a bandeja do aparelho de ar-condicionado. Na piscina, né? Então, efetuar o tratamento adequado, incluindo o cloro, esvaziar a piscina quando não estiver sendo utilizada ou vedar adequadamente, né? A gente pode estar colocando uma cobertura. Lona para proteção da água ou segurança da piscina, né? Que é instalar boias, câmaras de ar, né, de pneu sobre a lona no centro da piscina para facilitar o escoamento da água de chuva, né? Porque quando coloca ela fica retinha e muitas vezes a água fica empoçada ali em cima. Então o ideal é que você coloque alguma coisa embaixo da lona para que a lona fique numa superfície e a água escorra tanto para um lado quanto para o outro. Então, lona de proteção da água de piscina de segurança, né, que a gente acabou de falar. Instalação de piscina infantil em períodos de uso. Lavar e tocar a água pelo menos semanalmente. Manter tratamento contínuo com pastilhas de cloro em recipiente plástico furado, imerso e flutuante na água. Em períodos sem uso, escovar, desmontar e guardar em local coberto. Então, os vasos sanitários, né, sempre manter tampados. Caso não possuam tampa, acionar a válvula 2 vezes por semana. Vedar com um saco plástico aderindo ao vaso com fita adesiva, né? Essa aqui é uma forma muito interessante de a gente estar colocando em vasos que não são utilizados. Então, não tem como colocar uma tampa, você pode pegar um saco de lixo, abrir ele em cima e veda com fita e não vai ter o perigo, né, do mosquito adentrar ali. Então, caixa de descarga sem tampa ou sem uso diário, né? Tampar com filme, né, de polietileno ou saco plástico ou com fita adesiva. Adicionar a descarga, né, acionar a descarga 2 vezes por semana também. Plástico ou lona para cobrir equipamentos, peças e outros materiais, né? A gente vê muito equipamentos que ficam ao ar livre, né? Então a gente sempre tem que ter esses cuidados, que é cortar o excesso de modo a permitir que o plástico ou a lona fique rente ao material coberto, evitando sobras no solo e piso. E sempre que houver pontos de acúmulo de água, retirar o plástico ou lona e refazer a cobertura. Cobrir as bordas, né, do plástico ou lona com terra ou areia e sempre que houver pontos de acúmulo de água, retirar o plástico ou lona e refazer a cobertura. Fosso, né, de elevador, né, em construção, esgotar a água por bombeamento pelo menos 2 vezes por semana. Aí a gente vai ter as maceiras, né, de construção, furar lateralmente o seu ponto mais baixo quando em uso e descobrir o orifício. Sempre que necessário, ou quebrar a maceira
eliminando suas laterais quando em desusos. Bromélias, né? Substituir por outro tipo de planta que não acumule água. Enquanto essas providências não forem adotadas, lavar abundantemente as axilas das folhas em jato de mangueira sob pressão 2 vezes por semana. Depósitos naturais nunca devem ser tratados. Então, o tambor, bombona, né, barril e latão, em períodos sem uso, manter emborcados, devem de preferência ser guardados em locais cobertos e, quando mantidos ao relento, devem ficar emborcados ou deitados e levemente inclinado sobre um calço. Em período de uso, cobrir com tampa ou touca confeccionada com tela de mosquiteiro ou tecidos, ou trocar toda a água 2 vezes por semana. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o controle biológico, né, que é uma outra forma da gente estar fazendo o controle, né, que são as técnicas de controle biológico de pragas e vetores, consistem em utilizar algum tipo, né, inimigo natural específico. Então, esses inimigos naturais, eles podem ser predadores, né, peixes larvófagos, parasitas ou patógenos, né, que você pode estar utilizando, bacilos produtores de toxinas, fungos e vírus. Então, os predadores são insetos ou outros animais, como algumas espécies de peixes que eliminam as pragas, seja sugando a hemofilia, hemolinfa, né, o sangue dos insetos, ou se alimentando dos seus tecidos. Então, alguns dos parasitas utilizados no controle biológico são determinadas espécies de fungos e nematóides, pequenos vermes, que vivem se alimentando dos tecidos de animais, parasitando, aproveitando para completar seu ciclo biológico. Nessa concepção de larvicidas biológicos, temos hoje produtos comerciais à base de bacilos trigienes israelenses com boa atividade contra a larva do Aedes e do bacilo spaericus, para larvas de Anopheles e Culex. Ambos apresentam boa atividade contra larvas de várias espécies e culicidares. Apesar dos avanços nessas áreas de controle, ainda há muitos impedimentos quanto ao uso desses métodos em grande escala na prática operacional de rotina. Então, considerando os custos, o baixo efeito residual e a intolerância à exposição direta da luz solar. Então, o uso de peixes larvófagos tem sido difundido em várias partes do mundo no controle de doenças como a malária e a dengue. Então, as espécies apropriadas de peixes apresentam usualmente as seguintes características: preferência por larvas de mosquitos maiores do que outros tipos de alimentos localizados na superfície da água, tamanho reduzido para permitir o acesso superficial na água e penetração entre a vegetação. Tolerância à poluição, salinidade, temperatura variáveis e transportes de peixes orgânicos da região onde o controle é realizado. Algumas dessas espécies têm sido usadas como sucesso em grandes países, como o peixe mosquito, né? O Gambusia affinis e o guppy, né? Poecilia reticulata. Né? O Gambusia é muito eficiente em águas limpas, enquanto o Poecilia tolera altas temperaturas e pode ser usado com sucesso em águas poluídas organicamente. Então, o controle agora legal, né, é realizado quando se utiliza instrumentos que normalizam ou restringem ações relacionadas à saúde pública. Essas regulamentações podem ser feitas por leis, portarias
né, e etc., é uma importante ferramenta quando bem aplicada. Então, as autoridades municipais, elas podem regulamentar ações que devem ser cumpridas pelos municípios, como limpezas de terrenos baldios, educação ambiental, controle de atividades, de algumas atividades econômicas, ferro-velhos, borracharias e etc., né? Limpeza do domicílio, entrada em imóveis fechados, entre outros. A gente vê que vários municípios estão adotando essas ações, né, limpando os lotes baldios e incluindo o custo no IPTU do indivíduo. Então, a legislação pode estar propondo isso, porque o dono do lote não limpa, o município limpa e cobra deste dono futuramente. A questões de ferro-velhos, borracharias também já estão tendo algumas ações, né? A gente já falou anteriormente, as borracharias, por exemplo, têm ações que são feitas, coletas mensalmente. Então, eles passam o caminhão mensalmente coletando esses pneus antigos e dando um destino corretamente. Então, pode ser feito várias ações, né? Imóveis que as casas estão fechadas, a prefeitura pode acionar, né, a polícia para estar acompanhando e indo até aquele local, o chaveiro vai estar abrindo e pode ser feito a limpeza, né? Pode bater fumacê naquela casa, ou com o próprio pó, ou eliminação de focos e tudo mais. Então, sempre que tiver algum problema, a prefeitura pode estar também vindo, junto com o Ministério Público, ações que podem melhorar no dia a dia. O controle químico, né, que representa o uso de algum tipo de substância química para eliminar ou controlar vetores ou pragas agrícolas. Em virtude de vários problemas adversos que esse tipo de controle provoca, deve ser considerado como a última alternativa a ser adotada. Então, convém procurar sempre que possível aplicar qualquer outro método usando o controle químico, apenas quando não houver método alternativo. Entretanto, nem sempre é possível dispor de uma alternativa que substitua os inseticidas. Em algumas situações, é necessário o seu uso imediato, como no caso, entre outros exemplos, de um surto de dengue em uma cidade. Então, por apresentar características específicas para cada tipo, né, de tratamento químico, tratamento focal, tratamento perifocal, UBV, essas questões serão retornadas no tópico seguinte. Então, vetores integrado, né, de vetores, o controle integrado de vetores. Então, cada método de controle possui vantagens e desvantagens. Em decorrência disso, atualmente se procura controle vetores, né, sempre que possível de maneira integrada. Então, levando-se em consideração as facilidades e restrições locais, deve ser usada uma combinação de métodos que estejam disponíveis. O uso de inseticida, sobre essa nova visão, deve ser relegado a um segundo plano com as tendências de diminuição progressiva. Porém, não devemos pensar que esses produtos possam ser abolidos, pois em algumas situações a sua utilização é necessária. Quando a gente fala dessas ações dos produtos, né, dos inseticidas, quando a gente está falando aqui dos vetores, a gente tem que pensar que ela não é a única solução, tá? A gente está vendo que em vários locais fazem outras atividades que a gente consegue chegar a um ponto que a gente não precisa usar os inseticidas, tá? Então, a gente pode estar vendo que isso pode ser mesclado, né, como a gente vai vendo em toda a nossa conversa que a gente está tendo aqui. E a educação educativa, ela é uma ação muito importante que a gente vai ver que ela também é a principal entre todas as ações que a gente vai ter. Então, as ações educativas são de fundamental importância para o sucesso dos trabalhos de rotina e também para montar a implementação de métodos alternativos de controle. Então, quando essas ações são devidamente apoiadas, pode-se reduzir ou mesmo evitar o uso de substâncias químicas no controle de vetores. Os agentes de saúde e endemias, eles devem oferecer as informações
de que dispõe e discutir as soluções possíveis para o morador, estimulando alternativas novas e adequadas às suas possibilidades. Então, na próxima visita, né, ao mesmo imóvel, o agente deve avaliar o quanto foi produtivo o contato anterior e evidente que as participações na população no controle do Aedes aegypti envolve todos os cidadãos e o compromisso das autoridades locais com o atendimento das necessidades apontadas pela comunidade, devendo-se inclusive convocar os setores do comércio e indústria, além de associações ou grupos representativos da comunidade. O estímulo à participação efetiva necessita ser permanente, porém os resultados ou as expectativas de respostas eficazes não devem ser esperados para um curto prazo, e sim para médio e longo prazo, uma vez que implicam em mudanças de comportamentos já bastante arraigados. Então, muitas vezes a gente vai ter dificuldades quando a gente estiver lá no dia a dia, conversando. Muita gente, a gente vai observar o pessoal das endemias, vão ver quando eles chegam em alguns locais, as casas estão sujas, não tem ninguém para limpar, então acaba que a gente tem sérias dificuldades quanto a isso. Bom, pessoal, essa segunda parte que a gente tinha que falar era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, ou qualquer coisa também pode depois estar mandando por e-mail.